Os 4 temperamentos na educação dos filhos. Filhos fleumáticos com pais coléricos. Esta relação é como o fogo entrando em contato com a água. O temperamento fleumático, sendo água, ao tomar contato com o colérico de elemento fogo, pode evaporar e desaparecer. Isso significa que os pais coléricos, se não estiverem atentos, podem minar a personalidade dos filhos fleumáticos. Esse é um quadro reversível, pois os fleumáticos buscam sempre, de alguma maneira, voltar a ser água, sua consistência anterior. Se o ambiente permitir, o fleumático se recuperará com muita agilidade. Por isso, é recomendável que os pais coléricos não sejam muito exigentes com os filhos fleumáticos, pois podem estar lesando uma estrutura própria a eles. Devem ter cuidado também para respeitar o tempo de acomodação da criança e sua necessidade de introspecção. O filho fleumático não vai resistir a esse tipo de invasão, e nisso o pai colérico pode imaginar que está conseguindo educar o filho, quando está na verdade fazendo com que ele desapareça. O caminho para motivar e criar uma relação virtuosa com o filho fleumático é o apoio e o suporte, muito mais que exigências e desafios, como o pai colérico acredita ser o melhor modo de educar. Por outro lado, também não é preciso ter medo de exigir do filho fleumático, pois ele precisa de um pouco desse impulso para avançar. Se bem trabalhado, um filho fleumático pode se tornar uma pessoa competitiva e ter altas performances em suas atividades. Mas o pai colérico deve saber que isso leva tempo e exige calma e paciência, pois se for com muita sede ao pote, o filho vai travar, não vai produzir. A água pode virar um tsunami, desde que não evapore. É preciso conseguir represar essa água, concentrá-la para depois colocá-la em movimento. Dessa forma, o passo a passo funciona muito mais do que a ordem pura e simples. Se o pai colérico faz o filho fleumático conquistar pequenos e palpáveis objetos, lentamente, em vez de lhe dar grandes objetivos e grandes ideais, ele tenderá a se desenvolver bem. O filho fleumático tende a ser de fato mais lento, e essa lentidão é um desafio imposto ao pai colérico, que precisa então permitir que o filho pense sobre o que deve ser feito. É extremamente importante que o pai colérico entenda que o filho fleumático tem um tempo próprio de ação para que ele possa se expressar, aprofundar e devolver a resposta. Filhos fleumáticos com pais sanguíneos. Nessa relação, é importante o pai sanguíneo oferecer motivação e direcionamento ao filho fleumático, capacidade que lhe é natural e familiar. Isso determinará um movimento ordenado, organizado e orgânico. A invasão e a tendência à intromissão do pai sanguíneo não ferem o filho fleumático, pois o componente de ar do pai sanguíneo, em contato com a água, movimenta sem fazê-la evaporar e sumir. Essa relação muda um pouco a natureza do fleumático, mas mantém sua consistência e o astral vibrante do pai sanguíneo naturalmente o impulsiona. Um comportamento comum do pai sanguíneo, que tende a ser muito mal recebido pelo filho fleumático, são as brincadeiras e deboches com as características deles. Isso os machuca muito. Pode machucar qualquer um, mas fleumáticos e melancólicos costumam se ressentir e se entristecer muito mais, podendo se tornar distantes e ainda mais calados. Também é preciso lembrar ao pai de temperamento sanguíneo que, devido à sua qualidade fria, o filho fleumático não vai reagir com a mesma empolgação e intensidade que lhe é comum, o que não significa que a criança está rejeitando seu afeto. A reação aparentemente apática do filho fleumático pode fazer com que o pai sanguíneo sinta que seus esforços de afeto, de promover um passeio ou de dar um presente, não o animaram, ou pior, que ele nunca se empolga com nada. Não está tudo bem, é o jeito dele.
O pai sanguíneo deve ter maturidade para compreender. Outro aspecto a se atentar é a característica natural aos dois temperamentos de perder facilmente o foco, envolvendo-se com detalhes no meio do processo e deixando o foco principal de lado. Isso pode gerar frustrações no fim, diante da ausência de resultados positivos. O pai sanguíneo deve se aprimorar nesse sentido, pois tende a se empolgar com o processo e com a interação e deixar de lado aquele objetivo que tinha estabelecido com a criança. É preciso que o pai sanguíneo seja mais assertivo e prático, para ajudar o filho fleumático a desenvolver nele próprio essa característica. Ele deve, portanto, relembrar a sua posição de pai e de sua maturidade, pois só assim conseguirá fazer o filho florescer e aparecer. Filhos fleumáticos com pais melancólicos. Esta relação exige bastante atenção. O filho fleumático tende a levar tudo para o lado pessoal. Mesmo quando o pai melancólico está apenas sendo objetivo em seu comando ou descrevendo uma situação. A criança tende a acreditar que o pai está repelindo, que não gosta dela, ou seja, que está criticando a ela e não sua conduta. Com isso, o filho fleumático pode se ressentir e não se abrir com o pai melancólico. Este é o grande desafio que o pai melancólico terá com o filho fleumático, ajudá-lo a expressar seus sentimentos para que consiga de fato entrar numa relação com você, compreendendo que você é um amigo e que está ali para apoiá-lo. O pai melancólico costuma ter o hábito de dar sermões. Isso não costuma funcionar com o filho fleumático, cujo componente úmido faz com que não absorva nem cristalize nada além de uma confusa sensação de que o pai está contra ele, ignorando o conteúdo do sermão. A mesma coisa pode acontecer quando o pai manifesta raiva ou irritação. O filho fleumático, em geral, tem características de lentidão e procrastinação. E o pai melancólico pode ser um importante mediador desse comportamento, através de suas características analíticas mais organizadas e perfeccionistas. Ele deve incentivar a criança a conquistar pequenos objetivos, passo a passo, com diligência. É preciso apenas que o pai tenha cuidado com o excesso de orientações, que pode gerar aquela mesma sensação de repulsa. Filhos fleumáticos com pais fleumáticos. Ambos apreciam a cooperação e a harmonia. Por isso, o pai fleumático pode ter certa dificuldade em educar efetivamente o filho de mesmo temperamento. Ao acreditar que certas coisas não são necessariamente um problema, pode não reagir a certa característica do seu filho e não repreendê-lo. Por outro lado, o filho fleumático também não reage e não chega a tirar o pai do sério. O pai fleumático tem de ser mais cerebral e usar a inteligência na atuação com o filho, exigindo dele porque isso é a coisa certa a fazer e não porque ele sente que deve fazer. Ou seja, o pai fleumático tem de mobilizar o filho de mesmo temperamento não porque esteja incomodado com ele, mas por entender que é o melhor para ele, porque ele está lento demais, está procrastinando demais, não está sendo generoso, não está envolvendo nas coisas da casa, etc. É óbvio que cada situação tem suas particularidades, mas essa é uma tendência principal que pode orientar os pais. A relação entre pais e filhos fleumáticos também pode se desenvolver de maneira bastante monótona, já que os dois são mais passivos e introspectivos. Por isso, o pai deve tomar a dianteira, promovendo atividades e se envolvendo com o filho. Atividades lúdicas e de interação irão ajudar muito na construção de um relacionamento saudável com o filho fleumático. Um ambiente que já tem uma estrutura formada, um clube, por exemplo, pode ser uma boa opção para que pai e filho fleumáticos façam atividades juntos, já que os dois têm dificuldade de estruturar. A instituição oferece uma base, a hora da piscina, a hora de brincar, de comer, de jogar bola,
para que os dois possam interagir e participar das atividades. Basicamente, é necessário que o pai fleumático pense racionalmente, o que é um tremendo esforço para ele, em atividades boas, esportivas, que tenham competições e momentos lúdicos. Se o pai não buscar isso, o filho fleumático crescerá como uma pessoa passiva, lenta e paralisada, com total desinteresse por atividades superiores e nobres. Ele precisa ser apresentado aos objetivos altos para que possa persegui-los, e o pai fleumático pode e deve estimulá-los nesse sentido.